Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do PISM 2023 da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu vou fazer agora a questão número 1 da prova discursiva do módulo 1. A questão diz assim: Ben possui um Fusca velho que constantemente precisa ter suas rodas trocadas, ou pelo número de buracos na estrada, ou por um problema mecânico. Um dia, os parafusos que prendem a roda estavam tão apertados que ele teve que subir em cima da extremidade da chave de boca para afrouxá-los. A chave de boca possui comprimento 40 centímetros e seu eixo faz um ângulo de 30 graus com a horizontal, como mostra a figura. O vetor designado por P é o peso de Ben, sendo aplicado na extremidade da chave de boca. Desconsidere a massa da chave. Letra A. Se Ben possui uma massa de 80 kg e que a figura acima mostra também a configuração do torque mínimo necessário para que os parafusos sejam afrouxados, calcule esse torque mínimo. Então, a gente tem que lembrar que quando a gente está usando uma alavanca, a força ela sempre vai ter que ser feita na direção perpendicular ao eixo da chave. Qualquer outra posição que você fizer, você vai estar perdendo a eficiência nessa força. Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui e coloco o meu eixo XY. Né? Então, esse aqui seria o meu eixo X, esse aqui o meu eixo Y. E aí, eu noto que quem está fora do eixo? A bola é o P, né? Ele está fora do eixo X e fora do eixo Y. Beleza. Então, eu vou dizer que nessa direção aqui, eu teria o meu vetor P na direção Y e nessa direção aqui, eu tenho o P na direção X. Agora, olha como o problema ele te induz ao erro. Ele diz que esse ângulo aqui é 30 graus e você vai usar o ângulo de 30 graus e errar a questão. Presta atenção, galera. Que figura é essa aqui? Não é um triângulo? Esse ângulo aqui, ele não está formado entre o P e o eixo X. Ele está formado entre a horizontal e o eixo X. Então, como é um triângulo, esse ângulo aqui que é o ângulo que eu vou usar. Se atentem a esse tipo de questão, de situação. Então, aqui agora eu posso dizer que o meu Px é igual a P cosseno de 60 e o meu Py é igual a P seno de 60. Beleza? Então, cuidado com isso, que essa questão ia te induzir o erro exatamente nesse ponto aqui. Se você não sacou isso aqui, provavelmente você perdeu a questão. Beleza? Mas vamos lá. Ele quer saber o torque, ou seja, o momento da força. E a gente sabe que momento da força é o quê? A força vezes a distância. Então, o momento da força vai ser... Qual a força que eu vou usar? Cara, é a força perpendicular ao eixo da alavanca, que é o nosso PY, vezes a distância. Então, o momento da força vai ser o quê? mg seno de 60 vezes a distância, tá? Então, vai ficar assim, ó. Vou fazer até aqui, ó. Momento vai ser a massa, que é 80, vezes a gravidade, que é 10, vezes o seno de 60. Ele até deu aqui, ó, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2,
vezes a distância. Cuidado novamente, porque ele deu a distância em centímetros e a gente está usando o metro. Então, é 0,4 metros. Então, o momento aqui vai ser... eu posso simplificar o 80 com 2 e vai dar 40. O 10 vezes 0,4 dá 4 raiz de 3. Então, o momento vai ser 160 raiz de 3 Newton-metro. Essa é a resposta da letra A. Na letra B, ele fala assim: alguns meses depois, Ben precisou retirar novamente a roda do Fusca. Ele subiu na extremidade da chave de boca, na mesma configuração mostrada na figura, mas não conseguiu soltar o parafuso, pois havia emagrecido 20 quilos. Ele percebeu, então, que precisaria de uma chave de boca de outro comprimento. Qual o comprimento mínimo dessa outra chave? Então, o que aconteceu? Como ele falou que a gente manteve a mesma configuração mostrada na figura, eu posso dizer que o momento de antes vai ser igual ao momento de força depois. Aí, o que acontece? O momento antes não era essa configuração aqui que a gente tinha? mg seno de 60 vezes d. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. mg seno de 60 vezes d é igual a mg seno de 60 vezes d. Note o seguinte, antes eu tinha seno de 60, depois eu continuo com seno de 60. Antes eu tinha g, depois eu tenho g. Então, quem mudou foi o quê? A massa e a distância. Então, a minha conta vai ficar o quê? Massa de antes vezes distância é igual a massa depois vezes a distância. Antes, ele tinha 80 quilos. Ó. Então, ele tinha 80 quilos. E estava usando uma alavanca de 40 centímetros. Então, 0,4 metros. Depois, ele falou que Ben emagreceu 20 quilos. Se ele tinha 80, ele passou a ter 60 quilos. Ele quer saber qual é a distância. Então, a distância vai ser o quê? 80 vezes 0,4 divididos por 60. Eu posso tirar um zero aqui, vai ficar 8 vezes 0,4 dá 3,2 divididos por 6. 3,2 divididos por 6 vai me dar 0,53 metros. Então, essa vai ser a distância da nova alavanca. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.